Muito bem, amigos, que bom que você veio mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus. É um prazer que se renova a cada sábado ter você aqui conosco. E nós estamos aí crescendo no conhecimento de Deus, né? Ao estudar a sua palavra. Essa classe ela tem esse objetivo, o objetivo de incentivar a você e a mim também, motivar a estudarmos a palavra de Deus para conhecer qual é a sua vontade, né? Nós temos o objetivo assim muito latente de que precisamos conhecer a Deus através da sua palavra para fazer a sua vontade e andar de acordo com os seus ensinamentos, né? Com a sua vontade. Então, essa classe tem esse objetivo aqui, de estudar a Bíblia e tirar daqui dos estudos lições para a nossa vida espiritual. Tá certo? Então, que bom que você veio e que está aqui conosco. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 2 de Daniel e nós vimos que Nabucodonosor, o rei que estava no poder então, ele teve um sonho e depois de que Daniel revelou o sonho e deu a interpretação do sonho, Nabucodonosor ficou muito impressionado com a atuação, né, de Daniel e louvou o Deus de Daniel, né? E deu a Daniel muitas honras, a Daniel e os seus 3 amigos. Ele prestou muitas honras a esses jovens, inclusive colocou, a pedido de Daniel, os 3 jovens nos negócios da corte, né? Lembra que quando nós terminamos o capítulo lá 2, no sábado passado, encerrou com Daniel pedindo que o rei colocasse os seus amigos, desse a ele alguma oportunidade lá na corte. E o rei fez isso a pedido de Daniel. E agora nós vamos entrar no capítulo 3 e nós vamos ver que o tempo passou, né? Aqui é uma coisa interessante que quando a gente estuda Daniel, dá a impressão que as coisas foram acontecendo simultaneamente. Veio o capítulo 1, aquele momento de que eles se preparam ali para poder ser sabatinados pelo rei. Aí logo vem o sonho do rei, e depois já vem o capítulo 3 aqui, que é a estátua que Nabucodonosor mandou erigir, e a impressão que dá que é tudo uma coisa atrás da outra, mas não é bem assim. Houve muitos anos entre um capítulo e outro, entre o acontecimento de uma história e o outro que Daniel revelou, né? Esse capítulo 3, por exemplo, estudiosos acham que Daniel escreveu isso 19 anos depois do sonho do capítulo 2, depois do que aconteceu ali no capítulo 2. Então ele não escreveu de imediato. Passou o tempo e lá na frente ele relatou o que aconteceu no passado. Tá certo? Então é bom a gente saber disso para não achar que é uma coisa simultânea. Por exemplo, quando a gente chega lá na frente, nós vamos ver isso aqui no estudo, a gente vai ver que Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, que ainda era jovem, eu vi essas historinhas de Daniel na cova dos leões e tal, e eu achava que ele era um rapaz, era um jovem. Mas não era, Daniel já tinha mais de 80 anos quando fizeram isso com ele. Foi uma coisa terrível que fizeram com um senhor de 80 anos de idade, né? Jogaram na cova dos leões. Mas então o tempo passou e parece que Nabucodonosor esqueceu do sonho ali que teve, daquele momento lá, né? Que Daniel disse tudo que ia acontecer. Então, passado o tempo, Nabucodonosor parece ter esquecido o que aconteceu no passado. Lá no capítulo 2, que nós vimos aqui sábado passado, na interpretação de Daniel, o rei sonhou com aquela estátua, né? Eu mostrei aqui na TV.
E a cabeça de ouro representava exatamente Babilônia, representava o reino de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor era representado por aquela cabeça de ouro da estátua. Depois viria o peito de prata, né? O ventre e as pernas de bronze, e depois as pernas de ferro, depois os dedos de barro e de ferro, mostrando a evolução, né, do que iria acontecer, que outros reinos viriam suceder ao reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi representado, era representado ali na interpretação de Daniel como a cabeça de ouro. Mas parece que Nabucodonosor não ficou satisfeito em ser simplesmente a cabeça de ouro, porque pela interpretação outros reinos mais fracos viriam e dominariam o mundo, né? E aqui então no capítulo 3, ele decide fazer uma estátua gigantesca, toda de ouro, e com muito orgulho e presunção da parte dele, ele manda chamar todos os povos, todos aqueles que ele havia conquistado, aquelas nações, para a inauguração da estátua. A inauguração da estátua. Ele chamou todos aqueles povos que ele conquistou e deu a ordem de que, olha, venham, porque vai haver aqui um evento, uma inauguração da minha estátua, e eu quero que todos adorem a minha estátua. Vamos ler a Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo 3, e nós vamos ler os 7 primeiros versos. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito bem. Aqui nós temos uma prova de fogo. Literalmente uma prova de fogo, que se não fizessem, iriam entrar na fornalha de fogo, né? Eu conheço pessoas que abandonaram a fé em Deus porque alguma fatalidade aconteceu na sua vida. Alguma prova de fogo apareceu durante a sua caminhada e essas pessoas desistiram de seguir a Deus. Tenho amigos que fizeram isso. Algum ente querido que se foi inesperadamente, a pessoa acha que Deus não o protegeu daquilo, né? Não consegue aceitar aquilo. Faltou capacidade da pessoa, então? Faltou fé em Deus. A gente vai ver aqui que todo esse capítulo que vamos estudar, que é uma questão de adoração ao Deus certo, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus nos pede, requer fé. Fé em Deus. E Deus
sempre honra aqueles que o honram, né? Então, pessoas que de repente perderam algum ente querido, pessoas que perderam um emprego, né? Empresários que estavam bem de vida e de repente, de uma hora para outra, perderam tudo, né? Então, pessoas que diante das provas da vida, das aflições da vida, acharam mais fácil desistir de Deus. Uma vez encontrei um amigo que começou comigo na igreja, né? As famílias começaram juntas na fé, e depois de muitos anos, encontrei com ele ali no aeroporto de São Paulo. Eu estava esperando um voo para Belo Horizonte e ele estava, e eu estava num restaurante e eu vi uma pessoa e achei ele parecido com o meu amigo. E ele também achou que eu era parecido com o amigo dele. Então nós nos olhamos, não, deve ser, é aquele fulano lá. E fomos lá, eu fui lá e nos encontramos depois de muitos anos. E aí ele me falou que tinha desistido da fé, não estava mais na igreja. Acontecido muita coisa na vida e tal. Então há pessoas que desistem de Deus dependendo daquilo que acontece na sua vida, tá certo? Mas eu também conheço pessoas que passaram dificuldades tremendas na vida e não desistiram de Deus. É uma opção de vida. Você decide, né? Você decide. Mas pessoas que continuaram firmes na fé em Deus, mesmo diante de adversidades. Uma vez eu pregava aqui numa igreja em Santo André, falando exatamente sobre eu usei ali a morte de Moisés e tal, né? Moisés morreu com uma interrogação muito grande, porque Deus diz assim, olha a terra que eu vou dar para o povo, mas você não vai entrar, você vai morrer aqui. E Moisés, que dedicou a vida por aquela missão, morreu com uma interrogação muito grande, achando, por quê? Por quê, Deus? Por que comigo? Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Por que comigo? Por que minha mãe morreu? Por que meu pai morreu? Por que meu filho morreu? Por que não entrei na faculdade? Por que eu perdi o emprego? Nossa vida é um monte de interrogação questionando a Deus. Mas eu estava pregando e quando terminei a pregação veio um casal falar comigo. Era um casal já dos seus 50 e poucos anos. E eles estavam passando um momento talvez mais terrível que pode acontecer para uma família. Eles tinham tido, depois de muito sacrifício, uma filhinha de 3 aninhos. E a filhinha morreu. A única filha que eles conseguiram, depois de muito sacrifício, de muito tentar, e ela faleceu. E eles vieram falar comigo, porque eu preguei exatamente sobre isso, né? De confiar em Deus, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Deus conhece o futuro, Deus enxerga o futuro, e nós não. Às vezes Deus deixa dormir alguém da família, ainda jovem, porque lá na frente ele sabia que talvez ela fosse desviar dos seus caminhos e ia perder a salvação. Não sabemos, né? Então esse casal veio falar comigo porque eles compreenderam isso. Antes eles perguntavam por que Deus. E agora eles estavam perguntando para que Deus? O que é que o Senhor quer nos ensinar com essa tragédia? Né? Então tem pessoas que quando tem tragédia decidem se afastar de Deus. Brigam com Deus. Não querem mais saber de Deus. Imputam a Deus o problema que ele está vivendo. E tem pessoas que decidem fazer diferente. Agora preciso confiar em Deus, realmente. Deus sabe o que é melhor. E acabar confiando em Deus. Então, se tem uma coisa que eu fico feliz é quando eu encontro algum amigo depois de muitos anos, muitos e muitos anos, e a pessoa continua firme na fé. Para mim é uma satisfação grande saber que a pessoa passou por diversas dificuldades na vida, está lá
lutou muito, mas está firme, continua firme na crença em Deus e aguardando a volta de Jesus. Isso me deixa realmente feliz. Esses 3 jovens do capítulo 3, que nós lemos aqui, primeiro a introdução aqui, ainda não está falando deles, mas esses 3 jovens, eles entenderam o segredo da vida cristã. Nós amamos a Deus não por causa das bênçãos e das coisas que Ele nos dá. Nós amamos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Isso precisa ser compreendido na vida cristã. Porque há uma pregação aí fora que se você vem para Deus, tua vida vai mudar, vai ser um mar de rosas e Deus vai te dar tudo. Você está sem emprego, você vai ter emprego, não tem um carro, você vai ter um carro, não tem uma casa, vai ter uma casa. É a coisa da prosperidade, né? A doutrina da prosperidade. Mas nós amamos a Deus pelo que Deus é e não pelas coisas que Deus nos dá. Nós queremos a Deus, buscamos a Deus por aquilo que Ele é e não por causa das suas bênçãos. Tá certo? Quando nós aprendemos isso, irmãos, e vivemos essa realidade na nossa vida e na nossa prática, a nossa vida, ela toma sentido. E nós ficamos fortes, alicerçados para enfrentar as situações da vida. Quando você deposita a sua confiança plena em Deus, sabendo que Deus tem interesse por você, Ele conhece o teu sofrimento, Ele quer fazer o melhor por você, e você entrega a tua vida na mão dEle, você fica fortalecido para enfrentar as diversas situações da vida. Pode ver, talvez você tenha isso na família. Tem pessoas que, diante das dificuldades, dos problemas, elas desmancham, simplesmente. Ficam sem ação, não sabe fazer nada. Porque não tem nenhuma confiança em alguém ou em Deus para poder se sustentar diante das diversas situações. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos prontos para enfrentar as crises e as situações que vêm na nossa vida. E a nossa vida é feita de dificuldades. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflição, ele não estava brincando. Estava falando a verdade, é aflição. Olha para a sua vida. 95% de matar um leão todo dia e 5% talvez de descanso, de alegria, de paz, né? A maior parte da nossa vida a gente luta com dificuldades. No mundo tereis aflições. Eu creio que a essência dessa história que nós vamos estudar, que acabamos de ler os versos aqui, ela é isso que Daniel tentou relatar, né? A confiança plena em Deus. Daniel, ele relata essa história desses seus 3 amigos, né? Com a finalidade de mostrar a todos os seus contemporâneos, né, naquele momento quando ele escreve, aqueles que estavam presos ali em Babilônia, sofrendo aquela dificuldade de estar sendo um escravo, para evidenciar isso, que ainda que passemos por dificuldades e situações terríveis na vida, a fidelidade a Deus ainda é o que Ele requer de nós. Então veja uma coisa, é muito fácil a gente ser crente quando tudo está bem, quando a nossa vida está bem. Quando nós temos emprego, quando temos saúde, quando a família está bem, né? É fácil. As contas estão em dia, tem um saldinho bancário. Aí é muito fácil ser crente. Agora, a dificuldade, o grande desafio é ser fiel a Deus quando as coisas dão erradas. Quando as coisas não acontecem. Quando você está passando por dificuldades. Né? As coisas dão erradas e então a gente desestabiliza. E essa era exatamente a situação do povo de Deus naquela ocasião. Ali, dominados
por Babilônia. Eles haviam perdido o seu lar, haviam perdido as suas famílias, haviam perdido o templo, os sacerdotes, os profetas, estavam escravos, não podiam fazer aquilo que eles queriam, estavam correndo o perigo de se aculturar com aquela cultura pagã dos caldeus, né? De perder aquele vínculo com o Deus verdadeiro. E com certeza muitos daqueles judeus que estavam vivendo ali aquela situação, eles questionavam se valia a pena continuar servindo a Deus ainda ou não. Uma vez que o seu Deus parecia impotente, parecia um Deus fraco, porque eles estavam vivendo aquela situação, né? Então, o Deus deles parecia um Deus fraco, que deixou o seu povo ser conquistado por uma nação pagã, idólatra, né? Deus, no mínimo, ele não foi o suficiente forte para evitar aquela situação. E isso nos faz pensar, né? Como é a sua religião? Você está servindo a Deus porque espera que Ele lhe dê algo, que Ele o abençoe com algo que você precisa? Ou você serve a Deus por aquilo que Ele é na sua vida? Eu me questiono muito a respeito disso quando eu encontro pessoas que brigam com Deus, né? Aqui tinha um irmão, eu até contei já isso aqui no passado. Tinha um irmão que ele gostava de brigar com Deus. Qualquer coisa que acontecia na vida dele, ele chamava Deus para briga. E ele falou assim para mim, eu chamei ele aqui para briga, ó, e ele não veio. Eu falei, amém, irmão, que bom que ele não veio, né? Porque se ele viesse, você estava fulminado, né? Pois é. Então, às vezes a gente se aproxima de Deus porque estamos vivendo dificuldades na vida e aí a gente busca Deus. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência. Pode ver se não é isso que acontece na sua vida. Quando você está numa dificuldade muito grande, você se apega mais com Deus. Você busca mais a Deus. Você ora mais, né? Você tem mais comunhão com Deus. Passou a tempestade, a tendência é você relaxar, né? E talvez seja por isso que Deus está sempre deixando que a gente tenha dificuldade, tenha problema, para não se esquecer dele, né? Claro que Deus não trabalha assim. Deus não fica mandando problemas para os seus filhos para poder eles se voltarem. Mas às vezes ele permitiu, né? Ele permitiu isso muitas vezes com o povo dele, né? O povo de Deus estava exatamente nessa situação por ter se distanciado de Deus, e Deus permitiu que eles fossem escravizados. E eu penso que esse episódio tem muito a ver com a vida cristã, a nossa vida. Claro que guardadas as devidas proporções, né? Eles estavam ali diante de uma situação de vida e morte, né? Que não é bem o nosso caso, mas podemos chegar em algum momento na mesma situação. Olha, os cristãos, eles são alvos de injúrias, de calúnias, são muitas vezes alvo de críticas e são também hostilizados por pessoas que não têm nenhuma consideração para com Deus, né? A nossa vida como cristão, na nossa vida a gente encontra muita dificuldade nesse sentido, né? E às vezes as coisas acontecem até dentro da família, quando a família não concorda, não acredita na mesma coisa que nós acreditamos, na mesma fé, não é isso? Então há perseguição, há críticas, né? Zombarias e uma série de coisas. E muitas vezes nós somos ridicularizados por causa das nossas crenças. Por causa das nossas crenças. E são coisas assim que acontecem na nossa caminhada, muitas vezes, e fazem as pessoas repensarem, né, especialmente os jovens, se crer em Deus e seguir a Jesus vale realmente a pena,
e se é a coisa certa a fazer. Aqui nós estamos diante dessa situação. Nabucodonosor exigiu adoração à sua imagem, a imagem que ele fez para ele. E aqueles que não aceitassem, corriam risco de morte, né? Foi um desafio muito grande para aqueles jovens, né? E quando a gente pensa na nossa vida como cristãos, nós estamos muitas vezes diante de situações assim. São dificuldades e desafios que nós enfrentamos, especialmente quando nós chegamos na faculdade. A faculdade é um momento que requer muita fé. A prova na faculdade é muito forte, né? O desafio que nós encontramos lá é muito forte. A pressão por parte de professores e de alunos não cristãos sobre os cristãos é muito grande, né? Aquela coisa de você estar na época passada, você tem que se atualizar, ainda pensa nessas coisas, nada disso é verdade e tal. Eu fiz uma pós-graduação ali no Mackenzie, e quando eu cheguei lá para fazer a pós-graduação, encontrei uma classe assim bem eclética de pessoas de alto nível, né? Eram diretores de banco, diretores de multinacional, gente de uma classe bem culta. E é nesse ambiente que o cristão tem mais dificuldade. É nesse ambiente. E eu me lembro de um episódio que um professor lá, que não sei por que razão, falou de Adão e Eva. Mas falou no sentido de crítica, né? Falou assim, ou você ainda pensa que o mundo nasceu com Adão e Eva, né? Já colocando a opinião dele, né? Naquela classe ali. E aí eu estava, que nem os jovens aqui, diante de uma situação que ou eu me calo e aceito, ou eu vou falar alguma coisa, né? Aí eu levantei a mão e falei, olha, é uma questão de crença. Você pode crer ou não crer. E aí eu dei aquele exemplo que o Bulhon gosta de dar, que eu achei fantástico, né? É mais fácil você acreditar na teoria da criação, que Deus criou o ser humano, do que acreditar na teoria da evolução. Porque a teoria da evolução diz que a gente veio do nada, de uma explosão, né? Nós não temos origem divina, não, foi do nada. E com o passar do tempo, nós nos tornamos o que somos hoje. Aí Bulhon diz assim, é como esse relógio aqui, aí tira o relógio e mostra. É como dizer e querer que você acredite que esse relógio, ele há uns 3 bilhões de anos, ele era uma partícula de um metalzinho, e aí o tempo foi passando, aí se foi formando, e aí se formou um ponteiro, aí depois foi formando a engrenagem, e aí apareceu o vidro, e aí depois a pulseira, e aí agora nós temos um relógio funcionando maravilhosamente bem. Você juntou tudo. Juntou tudo, né? E eu dei esse exemplo. Falei, precisa ter muita fé para crer nisso. Muita fé para crer nisso. Eu prefiro acreditar que Deus criou o mundo. Eu fui alvo de crítica ali, já me execraram ali, porque quase me bateram mesmo, porque como que pode acreditar nessa história de Adão e Eva? Irmãos, isso é o mundo lá fora. O mundo lá fora não tem consideração nenhuma para com as coisas de Deus, né? Então, por que eu estou fazendo essa explanação diante da situação dos 3 jovens aqui? Porque ali estava a provação, era uma prova de fogo. Ou eles mantinham a fé em Deus, ou eles afrouxariam e iriam adorar a estátua de Nabucodonosor. E há um texto que, se você não conhece, era bom conhecer, abra sua Bíblia em 2 Timóteo,
3, verso 12. 2 Timóteo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Padecerão perseguições. Essa é a vida do cristão. Quer ser fiel a Deus, quer fazer a sua vontade, quer seguir os ensinamentos de Deus, pode se preparar, porque no mundo tereis aflições. Toma sua cruz e siga, né? Então a fidelidade a Deus, às vezes, tem preço alto na nossa vida. Às vezes nós temos que pagar um preço alto. E Daniel, aqui com esse relato, ele nos encoraja aqui a não se dobrar diante das tentativas do mundo de querer nos aculturar as coisas do mundo. João disse assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é? Mas nós somos bombardeados diariamente pela mídia para se aculturar as coisas do mundo. Então, é por isso que você vê aí nas redes sociais, às vezes, adventistas postando e seguindo esses artistas do mundo e essas coisas que eles fazem, então, como que aquilo é uma coisa boa. Está se aculturando as coisas do mundo, né? E as crenças. Então a pressão é muito grande para isso, e Daniel nos exorta aqui a ficarmos firmes na fé em Deus. Com essa história do relato que nós lemos aqui. Então, no verso aqui, do verso 1 ao 7 que nós lemos, né? Nós vemos aqui que o rei promoveu essa inauguração da estátua. Ele manda chamar todos os povos, todos os representantes da corte. No verso 4, ele aqui diz, o pregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Então, todos os povos que Nabucodonosor havia conquistado foram chamados. E aparentemente, Nabucodonosor se esqueceu, né, da interpretação do sonho do capítulo 2, e ele resolve se impor diante da interpretação de Deus. Ele, não contente em ser a cabeça de ouro, ele agora manda erigir uma estátua toda de ouro para representar o seu reino, né? Representar a si próprio. Então, parece que ele não aprendeu nada sobre a profecia, e agora, com essa ideia da estátua, ele mostra que ele não estava contente em ser apenas a cabeça de ouro. Alguns comentaristas discutem essa questão, dizendo que essa estátua que Nabucodonosor erigiu, não era bem para ele, mas para honrar o Deus dele, o Deus Marduk, a quem ele adorava. Mas não é isso que o texto parece dizer. Aqui parece mostrar que Nabucodonosor queria realmente chamar a atenção para si, com aquela estátua gigantesca, e requerendo que as pessoas viessem e adorassem aquela estátua, e ao fazer aquilo estariam adorando ao próprio rei. E todos os reis daquela época tinham essa necessidade de ser considerado como um deus, né? Todos queriam ser considerados como um deus, queria exigir adoração e reverência e tal. Então, o que parece que aconteceu aqui, ele queria ser reconhecido como um deus. Agora, interessante que aqueles povos que foram chamados para esse evento e para a adoração, que tinha sido conquistado em diversas regiões ali, eles eram povos politeístas, eram povos que tinham muitos deuses, né? Tanto os babilônicos, aqueles que conquistaram, tanto os conquistadores como os conquistados, eles eram politeístas. E a religião deles não se incomodava muito em que você pudesse adorar um outro Deus, além dele. Eles não se incomodavam em dividir
a adoração dos seus súditos com outros deuses, porque eles eram politeístas, né? Então, os deuses desse povo, eles não eram exclusivistas, né? A pessoa poderia adorar a Bel, que era um dos deuses, a Marduk, a Astarote, a Nebo, né? A deuses que havia centenas, se não milhares, e eles poderiam, os deuses deles não se importavam com essa adoração de outros deuses, né? O único Deus que exigia adoração única e exclusiva era Yahvé, o Deus dos judeus. Era o único Deus que tinha dito no passado: não terás outros deuses diante de mim. Tá certo? A religião dos judeus era monoteísta, né? Monoteísta. Adorava apenas um Deus. E aqueles povos eram politeístas. Então, para eles, adorar mais um Deus não era problema nenhum, né? Não era nenhum problema para aquele povo. Então, essa ordem que Nabucodonosor deu para todos os povos, não seria nenhum problema e eles iriam fazer aquilo tranquilamente. Era só acrescentar mais um Deus na lista que eles tinham, né? Era como acrescentar mais um santo hoje na lista dos mais de 20.000 santos e beatos que a Igreja Romana tem, né? Um santo a mais, um Deus a mais para aquele povo não era nenhum problema. Mas aquilo era um problemão para aqueles 3 jovens. Poderia não ser para aqueles povos, mas para aqueles 3 jovens era um problemaço. Porque chegou o momento agora, nós vamos ler, da música. E quando o pregoeiro falou, quando tocar a música, todos devem se adorar, se ajoelhar e adorar a imagem, né? Sob a pena de morte. Veja aí o que diz o verso 6 que nós lemos aí. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor gostava de matar as pessoas. E ele tinha uma predileção por matar queimado, assado. Olhe lá, Jeremias capítulo 29 e o verso 22. Nabucodonosor assou, literalmente, a Bíblia usa esse verbo, assou 2 reis de Jerusalém, na fornalha. Veja aí, Jeremias 29, 22. Falando aqui, né, dos exilados e tudo mais, da conquista de Nabucodonosor, você vai ver aí o contexto. No 22 diz: e tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no forno. Ele gostava de fazer um churrasco de pessoas, né? Então, por isso a ordem aqui, ó, se não se prostrar, vai ser assado. Vai ser assado, né? A fornalha naquela época, até os dias de hoje, era usada para cozer tijolos, né? Não era só para isso, mas eles usavam como uma ferramenta de colocar medo, né? E para queimar as pessoas no fogo, né? Eu acho que morrer queimado deve ser uma das mortes mais terríveis, né? Quando a gente se queima em uma panela, qualquer coisa, fica dias ali ardendo e tal, né? Eu trabalhava em Minas, numa cidadezinha de Minas, e lá tinha um forno, um alto forno. Eles faziam o ferro gusa, lá produziam o ferro gusa, e havia um forno que trabalhava a 1.800 graus para produzir o ferro gusa. E uma vez, um dos funcionários, trabalhando em cima do forno, consertando uma roldana lá, que o cadinho, né, aquele troço corria, ele escorregou e caiu dentro do forno. Ele simplesmente deixou de existir, né? E o cara sumiu da terra. 1.800 graus, ele escorregou e caiu dentro do forno. Não sobrou nada do cara. Era esse tipo de medo que Nabucodonosor gostava de
imprimir no povo, né? E ele fez isso na prática, né? Jeremias relata aí. Então, no verso 7 aqui que nós lemos, quando a música foi tocada, todos se ajoelharam, somente 3 cabeças ficaram em pé, né? 3 cabeças. O que dava para ser notado geral, né? Porque estavam todos e lá se prostra daquele jeito lá, né? Com o rosto em terra e tal, né? E os 3 jovens ficaram em pé, foram 3 cabeças que foram notadas, né? Agora vamos continuar a leitura para você ver o que acontece. Verso 8, volte lá em Daniel, no verso a partir do 8, né, que a gente leu até o 7. Olha só. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi uma entrega assim, dedo duro na cara dura, né? Deram os nomes aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão fazendo isso? É de propósito? Vocês estão querendo me deixar nervoso? Irado? Que ele já estava, né? Que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, sinfonia, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, então bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Aí olha o que ele diz aqui, terminando esse versinho. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele foi insolente. Veja, tinha passado aquele momento do sonho do capítulo 2, ele tinha reconhecido o Deus de Daniel como o Deus dos deuses, acima do seu Deus, mas parece que a coisa esqueceu completamente agora, e agora ele afronta aqui os jovens, falou: qual é o Deus que vai te livrar da minha mão? Então veja, os mesmos caldeus que foram salvos por eles, por Daniel e seus amigos, não é? Porque lembra, o rei tinha soltado um decreto que ia matar todos os magos e tudo mais. Mas, por causa de Daniel e seus amigos, aqueles caldeus não foram mortos. Então, essas mesmas pessoas foram lá agora e entregaram os 3 jovens para Nabucodonosor. Eles provavelmente fizeram isso por inveja e por ciúme, porque lembram que eu comentei aqui, foi um golpe duro para aqueles homens, porque Nabucodonosor diz agora assim: Daniel, o governador, e os 3 jovens vão estar na corte, vão ser meus funcionários, e todo mundo deve adorar o Deus deles e tudo mais, né? Deu honras a eles. Então aqueles caldeus ficaram... Foi um golpe... era escravo, judeu, não tinha validade nenhuma, não tinha valor nenhum, e agora eles estavam acima deles, né? Então a inveja, o ciúme, com certeza estava ali, porque essas pessoas foram postas em posições altas na corte, né? E muito provavelmente, os estudiosos acham isso, muito provavelmente, esses homens insistiram com Nabucodonosor para que fizesse essa lei. Porque com inveja e ciúme daqueles homens, que eram justos e adoravam o Deus verdadeiro, eles muito provavelmente foram a Nabucodonosor e insistiram com Nabucodonosor para que ele pudesse fazer essa lei. Falou: olha, quem não adorar, manda matar.
porque essa estátua representa você, seu poderio, seu reino, né, e tudo mais, né? Então, pegaram aqueles homens pela letra da lei, e dessa forma eles poderiam então acabar com aquelas pessoas. Queridos, uma das maneiras mais antigas e eficazes pelas quais se tenta fazer influência sobre os cristãos é exatamente usando o Estado, é usando as leis. E nós estamos vivendo isso em nossos dias. É o Estado aprovando leis contra aquilo que os cristãos acreditam, contra aquilo que eles creem, e acaba tirando a nossa liberdade de religião, tirando a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de consciência, com leis oficiais, estabelecidas pelo Estado. Veja, o mundo foi evangelizado pelos cristãos, tanto a Europa como os Estados Unidos e até mesmo aqui a América do Sul, eles receberam a influência cristã no tempo das colonizações, e todos esses conceitos de liberdade de culto, liberdade de consciência, liberdade de expressão, eles foram introduzidos no mundo pelos cristãos. Pelos cristãos. E tudo isso é resultado da influência do cristianismo nas civilizações. Agora, o tempo passou e essas mesmas instituições que nasceram com o cristianismo se voltam agora contra o cristianismo. A maior ameaça, irmãos, contra os cristãos que nós temos são as universidades. São lá onde nascem as ideias. Hoje o mundo está cheio de ideias novas maneiras de pensar, né? Novas teorias, modernas teorias. As mentes estão ávidas, né? Nesse sentido. E é exatamente no âmbito da universidade, da faculdade, que nasceu aí o marxismo cultural, por exemplo, que anda de braços dados com o darwinismo, com o naturalismo, com o evolucionismo. É o marxismo cultural, o feminismo, né? Essas ideias juntas fazem uma pressão muito grande sobre os cristãos, especialmente os jovens, né, com o objetivo de fazê-los abandonar a confiança em Deus e a crença em Deus, porque Deus não existe nessas ideias, né? Deus está fora. E veja uma coisa, vamos pegar um item desse aí, a teoria da evolução de Darwin, Charles Darwin. O que é a teoria da evolução? É tirar Deus. Onde está Deus na teoria da evolução? Em lugar nenhum. Porque nós viemos há 5 bilhões de anos, uma explosão, e essa matéria foi se desenvolvendo ao longo de bilhões e bilhões de anos até chegar ao que somos hoje. Então isso quer dizer o seguinte, que não foi Deus quem nos fez, nós viemos do nada, por um acaso, nós somos fruto do acaso, de uma explosão, e agora estamos aqui, mas se não há Deus, não há futuro, não há nada. Então eu vim do nada e vou para o nada. Né? Não tem Deus na jogada. A ideia do evolucionismo é satânica e é exatamente para tirar Deus da vida do homem. Porque, para que Deus então? Se eu vim do nada e vou para o nada, eu não sei para onde eu vou, o que Deus faz na minha vida? Deus não tem influência nenhuma. E o mais chocante, irmãos, que essas ideias do marxismo cultural, do darwinismo e tudo mais, elas nasceram exatamente nas universidades cristãs. Que as universidades foram fundadas pelos cristãos há 300, 400 anos. Então, veja, os cristãos foi quem fundaram as faculdades, as universidades e tudo mais, com essa ideia de liberdade, de expressão, de consciência e tudo mais, influenciaram as pessoas com isso. São essas universidades que, ao longo do tempo,
mudaram a forma de pensar e novas teorias entraram exatamente nas universidades cristãs. Então veja, o que está presente hoje aí é a ideia do Estado laico, né? Essa ideia do Estado laico surgiu na Reforma Protestante. O que é o Estado laico? O Estado laico é o seguinte: o Estado não se mistura com religião, tá certo? O Estado é o Estado, religião é religião. No passado, essas coisas estavam juntas e por isso eles deram poder à Igreja Romana, total poder, e aí eles fizeram toda a barbárie que fizeram com os cristãos, porque tinham poder, né? Os reformadores lutaram contra isso, porque a ideia do Estado laico era exatamente o seguinte: o Estado não interfere na religião, o Estado é o Estado, cuida das coisas do Estado, e não se interfere com religião. Exatamente para garantir que todos tenham a religião que quiser, que acreditem no Deus que quiser ou em Deus nenhum. Então o Estado garantiria isso, né? Mas não é o que acontece. O Estado tem tido a ideia de ser um Estado ateu, de não crer em Deus. E agora, então, as leis que surgem daí e dessa ideia, elas conflitam exatamente com os cristãos, não é? Era o que estava acontecendo aqui. O Estado formulando leis para que o povo adorassem a imagem, forçando a liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de consciência, de servir ao Deus que eles acreditavam ou não, tinha que ser ao Deus de Nabucodonosor, né? Ou a ele próprio. Então, os reformadores lutaram contra essa ideia, mas hoje o que temos é um Estado ateu, né? Quando eles deveriam garantir que não há nenhum impedimento para que as pessoas possam cultuar o seu Deus. Então, hoje nós temos aí o Estado formulando leis, decretos, de forma que tem a ver diretamente com os cristãos e com aquilo que os cristãos creem, né? Confronta com isso, porque veja, o Estado quer nos ensinar como nós devemos educar os filhos, o Estado quer redefinir o conceito de família, não é isso que a gente está vendo aí? Quer redefinir os tipos de relações sexuais e outras coisas como aborto, eutanásia e tal. Você vê o Estado influenciando toda essa cultura com leis e decretos, né? E nós vamos ver muito mais, porque cada vez mais, por exemplo, o movimento LGBT cria força e são mais protegidos, né, por leis que o Estado faz, e que são leis que conflitam com os cristãos. Bom, então o que nós vemos aqui nesse capítulo é exatamente isso, é o Estado, o poder civil querendo impor a sua vontade sobre os cidadãos. Porém, a coragem, a ousadia desses três jovens diante do rei mais poderoso da terra, ela nos impressiona e nos estimula a sermos fiéis também a Deus em qualquer situação. A gente percebe aqui que Daniel, ele não é mencionado nesse capítulo, né? Daniel não aparece aqui, ele registra apenas o que aconteceu com os seus amigos, né? Os três rapazes lá. E os estudiosos da Bíblia acham que Daniel poderia estar viajando, estar fora daquela localidade, porque ele era um dos principais, né, governadores, tratava dos negócios do rei, mas também pode ser que o rei tinha uma estima muito alta, muito grande com Daniel, e sabia que Daniel adorava apenas um Deus, e aí deixou Daniel de fora para não expor ele a esse momento. Não sabemos exato, mas a Bíblia não revela, mas o fato é que Daniel não estava lá. Nós temos uns minutinhos ainda, eu quero ler do 13 ao 15. Pegue aí sua Bíblia. Nabucodonosor com ira mandou chamar Sadraque, a gente já leu.
Já leu, mas eu quero reforçar aqui. Chamou os rapazes e perguntou para eles se era de propósito que eles estavam fazendo e deu uma segunda chance de que ele... Eu acho que Nabucodonosor diz assim, olha, eu vou dar uma segunda chance para você, eu vou mandar tocar de novo, a banda tocar novamente. E aí vocês estão dispostos a se ajoelhar agora? Vou dar uma segunda chance, né? Talvez por conta de Daniel, né? Aqueles jovens, Nabucodonosor, não é possível que ele tenha esquecido daqueles jovens que botou na sua corte, né? Então, quando ele viu que eram eles, deu essa segunda chance, porque em outra ocasião ele não daria, já mandaria jogar logo na fornalha, mandaria assar ali no forno. Então, quando o rei ouviu esse desaforo, essa rebeldia, vindo de pessoas que haviam sido conquistadas, né? Eram escravos, ele mudou o semblante, diz aqui o texto bíblico, mas ainda assim deu uma segunda chance para eles. E aí vem agora o momento da prova, né? Vou mandar tocar novamente a banda, é só uma baixadinha, vocês vão estar livres da fornalha. Não é assim muitas vezes que o mundo trata a gente? Irmãos, isso aqui é uma lição tremenda, porque muitas vezes você é tentado a fazer concessões com os seus valores, com aquilo que você aprendeu de Deus. E como é coisa muito simples, não vai acontecer nada, Deus, ninguém vai ver, aí você fecha os olhos. Fecha os olhos e acaba cedendo. Mas a história está relatada para dizer que não é isso que Deus, é dessa maneira que Deus vê. Deus requer adoração a Ele e somente a Ele. Existem valores que para Deus é muito importante quando lida conosco, né? Então, só uma baixadinha, vocês vão estar livres da fornalha, né? E o rei está irado e diz que vai jogar eles na fornalha. E qual era o Deus que ia livrá-lo, né? Pode ser que Nabucodonosor tenha lembrado a eles que o Deus dele era fraco, que o Deus dele não conseguiu fazer com que ele conquistasse Babilônia, que ele próprio tinha assado 2 reis do povo de Deus, né? Por isso que ele fala, qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? É insolente, né? Eu venci vocês no passado, cadê o seu Deus? Onde estava seu Deus? Que não livra você? Muita gente, muitos ímpios fazem isso conosco. Onde está o teu Deus? Olha aí, você está nessa miséria aí, está passando essa dificuldade, cadê o teu Deus que não te livra disso? Não é assim? É assim. Então, sim. Comum naquele tempo, quando um povo conquistava o outro, o povo que era conquistado automaticamente assumia o Deus do povo conquistador, porque ela era mais forte que o Deus dele. Então, para os povos, de uma maneira geral, significava isso, né? Não para Israel, mas significava isso. Mas eu sei que muita gente de Israel pensou nisso. Ora, Deus não foi tão forte o suficiente para nos livrar, não é isso? Né? Então, essa experiência aqui, irmãos, não está relatada à toa na Bíblia. A gente precisa tirar dessa experiência a essência da lição que ela quer nos passar e colocar isso na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente ceder às tentações e à pressão do mundo, né? E aqui nós temos 3 jovens diante da morte, da fornalha, de um rei todo-poderoso, irado contra eles, né? E agora eles tinham que tomar uma decisão. Acontece que o que estava em jogo aqui era a adoração. Irmãos, toda a história da humanidade, desde Gênesis até o Apocalipse, o que está envolvido é a adoração ao Deus verdadeiro. Há só um Deus, o único Deus, aquele que nos fez e fez todas as coisas. E ele requer adoração a ele próprio, a ele só. E Satanás trabalha da mesma forma, né? Querendo ser adorado também.
mas há um único Deus. Então, a gente sabe que isso é o que vai motivar toda a história da humanidade. E essa mesma situação que nós estamos analisando aqui acontecerá no futuro. Nós estudamos aqui já essa coisa. Acontecerá no futuro da mesma forma. Da mesma forma. Leis do Estado pressionando os cristãos a fazer aquilo que os cristãos não querem fazer porque sabem que é errado. Não é isso? Então, nós vamos estar diante da mesma situação que esses 3 jovens estavam aqui nesse momento. Satanás está trabalhando com muita destreza e muito eficazmente nesse mundo para exterminar com o povo de Deus. Ele está irado contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus, é o que diz a Bíblia. O Satanás não está irado com o mundo, com os ímpios, com aqueles que já fazem a sua vontade. Ele está irado com o povo de Deus, o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. É contra esse povo. Então, tudo que ele vai trabalhar é contra esse povo. E a Bíblia diz que ele está ali como um leão, procurando tragar. Né? Nós vamos ter esta mesma situação em breve. E eu vou encerrar com isso aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Veja, estamos encerrando o seguinte. Havia o decreto do rei para que todos adorassem a sua estátua, e agora 3 cabeças estavam de pé e não queriam adorar. O rei chamou, deu uma segunda chance. Falou, agora eu quero ver, vocês vão adorar ou não? Vamos parar aqui. Aí, sábado que vem, nós vamos ver a resposta desses jovens. Tá certo? Mas veja, essa situação de pressão do Estado contra o povo de Deus, ela se repetirá em breve. E aí, se nós estivermos vivos nessa ocasião, e eu creio que estaremos, pela graça de Deus, porque Cristo está muito, muito perto de voltar, ela vai acontecer a mesma coisa. Apocalipse 13, ele fala de 2 poderes que estarão agindo no final do mundo. 2 poderes, um poder civil e um poder religioso. E eles vão se unir. Era o que estava acontecendo aqui. Poder civil de Nabucodonosor, com força de religiosidade, requerendo adoração. Tá certo? Então, Apocalipse 13, João, vendo o futuro, né, que Deus deu a revelação para ele, ele escreve de 2 poderes. Do verso 1 ao 11, ao 10 é um poder. É o poder civil. Aliás, é o poder religioso. E do 11 até o 18 é o poder civil, que vai dar sustentação ao primeiro poder. Para que ele vai criar as leis, vai dar força de Estado para que esse poder faça aquilo que ele quer. Agora veja, o que é que diz aqui? No verso 15, eu queria achar aquela coisa da imagem da besta, que ele iria erigir, olha, 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida mortal, mas vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ó, imagem, aquilo que Nabucodonosor erigiu lá, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Percebe? Então, é uma situação idêntica. Idêntica. Aconteceu no passado e acontecerá no futuro. Aqueles jovens estavam diante de uma situação que nós estaremos em breve. De decidir qual Deus eu devo adorar. Qual é o Deus que é verdadeiro e eu quero seguir. E aqui, Apocalipse 13, olhando para o futuro, isso aqui acontece um pouco antes da volta de Cristo,
um pouco antes do fechamento da Porta da Graça, quando o decreto dominical sairá para forçar a todos aqueles a guardarem um dia que não foi o dia que Deus reservou para nós, e vai ser por decreto, por lei, tá certo? E aqui diz que farão morrer todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então esses dois animais, essas duas bestas, esses dois monstros, cada Bíblia traz uma versão, eles representam poderes. Então tem o primeiro poder, Apocalipse 13, de 1 a 10, era o poder religioso, que a gente já identifica hoje como a Igreja Católica, a Igreja Romana, e a partir do 11 até o 18 é o poder que é representado pelos Estados Unidos, a maior das nações, e que em algum momento um vai dar apoio ao outro e se unirão com esse objetivo novamente de forçar toda a humanidade. Aqui diz que a todos aqueles que não adorassem a imagem, que seriam dignos de morte. É um decreto de morte, né? Então, queridos, esse capítulo 3, ele é esplendoroso. Vale a pena a gente dedicar mais um pouco de tempo e ir até o final, estudarmos e ver as lições que Deus quer nos ensinar através desse relato. Tá certo? Todos estão convidados para o próximo sábado estarmos aqui e continuarmos o nosso estudo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?